Ação imediata de volta e com o nosso quadro Alô Procon com Sérgio Santoro. E olha, fique ligado com a gente, porque como sempre tem esclarecimentos muito importantes e assuntos sérios que você precisa ficar atento, não é mesmo, Sérgio? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, telespectador. Olha, a gente vai começar com um exemplo, inclusive, olha, que nós já falamos aqui, é o caso de uma cliente que foi vítima de constrangimento. Vamos relembrar com uma imagem, pode colocar. Olha, você vê aí na imagem, esta cliente foi vítima de preconceito em uma agência bancária em Rio Claro. Ela, que é portadora de uma prótese visível, foi aí barrada na porta giratória em frente de várias pessoas e por isso foi impedida de entrar no banco. Ou seja, não facilitaram a entrada dela. Só que ela fez valer os direitos e naquele momento acionou o Procon, que compareceu no local. E agora o caso teve um outro aí resultado, não é mesmo? E agora da justiça, é isso mesmo, Sérgio? Na verdade, não dificultaram. Proibiram, absurdo. Ela queria pagar uma conta, proibiram a entrada dela, porque disse que a porta não destravava e tal. E na época eu cuidei pessoalmente, Janaína, desse caso. E essa semana, na quinta-feira, houve um desfecho da justiça, condenou o banco a pagar R$6 mil de indenização por danos morais dessa cliente. Nada mais, achei muito pouco, viu, Janaína? Devia ser mais. Mas é que a justiça, dentro dos danos morais, ela tem lá uma certa tabela. Mas pelo constrangimento, pelo que ela passou, entendeu? É muito pouco. Mas eu acho que fiquei muito feliz quando me chegou hoje a notícia da condenação da agência. Detalhe, o banco levou a filmagem para se defender. Foi onde ele se complicou mais, usou prova contra si. Inclusive na filmagem aparece a minha entrada. Eu, aliás, entrei muito bravo nesse dia no banco, mas acabei resolvendo. Eu tive que obrigar a gerência a abrir a porta do banco. Olha, a gente fica muito feliz de mostrar esse caso para as pessoas, para incentivar as pessoas que assistem o programa a fazer valer os direitos e cobrar sim o seu direito, e denunciar. Foi o caso que essa mulher fez, ela não pensou duas vezes, assinou o Procon. Porque nesse caso, Sérgio, a pessoa que tem uma prótese, por exemplo, ou até mesmo aquelas pessoas que usam aqueles sapatos de empresa que tem o metal, qual que deve ser o procedimento? Abrir a porta lateral, já que aquele papo de, olha, a porta, isso é papo furado, tá? Porque o segurança tem um aparelhinho que ele aperta o botão, ele pode abrir. Ah, mas está travado, é automática. Tá tudo certo, então tem que abrir a porta lateral para cadeirante, para quem tem prótese, para quem está com carrinho de bebê. Tem que abrir. Então, e não fez, vá ao Procon, acione, faça que nem essa senhora, acione o Procon, tá aí, ó. E para ela, uma pessoa simples, lá do bairro Novo Venzo, recebeu R$6 mil de indenização, nada mais justo, né? A gente fica muito feliz. Vai comprar uma bela TV novinha para assistir a Copa aí, pelo que ela passou. Tá certo, tô brincando aqui, mas tá certo ela. Olha, é o mínimo, fiquei muito feliz. Viu? Ô Sérgio, inclusive, fala pra gente como foi o procedimento depois. Você chegou lá, fez, né, valer os direitos da mulher naquele momento. Ameacei chamar a polícia. Abriu um processo, o próprio Procon, como que foi? O Procon abriu um processo e caminhou para o juizado especial civil, que é a justiça que tem que condenar, não é o Procon, que é administrativo, e houve o despecho, o banco teve direito à defesa, etc. e tal. Houve a audiência na quinta-feira e na audiência saiu a sentença. E, inclusive, foi um tempo curto até, né? Foi rápido esse processo, né? Olha, esse processo isso aconteceu no final de novembro, tá? Novembro. Deu uns 6 meses. Parece que era esse ano. Olha, e na sentença, embora eu não vi em detalhes, mas o advogado que me passou disse assim, olha, a justiça citou que foi preponderante a intervenção do Procon naquele instante. A gente fica feliz. Olha, ainda sobre agências bancárias, Sérgio, tem banco que não está respeitando a lei de proibição de celular. É isso mesmo, o que tem acontecido? Pois é, tem alguns, você sabe que a lei melhorou muito, né, da hora que começou, etc. Mas tem banco que está fazendo uma vistinha grossa, sabe? Funcionário, olha, finge que não vê, aí não tem como, né? Se é lei, e você percebeu que uns dias para cá começou de novo a aumentar os casos das saidinhas? Por causa desse tipo de coisa, está fazendo vista grossa. Facilita muito, Procon, né? Não teve dúvida. Uma agência aqui do Banco Santander, do centro, Procon notificou e não tem mais perdão. E foi uma denúncia, Sérgio? Chegou até você? Não, na verdade não foi, não. Isso aí foi na minha frente. Inclusive foi na minha cara. Você percebeu, constatou? Eu chamei um funcionário, o senhor quer que eu faça o quê? Amigo, existe uma lei. Não posso fazer nada. Tá bom, então você não pode? Então o Procon faz alguma coisa, vai lá. E o banco tem que responder. E qual que é o papel, então, dos bancos? O que diz a lei? Eu tenho até aqui
o papel, olha, o texto determina, além da proibição de aparelhos celulares, é obrigatória a instalação de avisos de alerta, abordagem pelos seguranças e colocação de câmeras de segurança. O não cumprimento da lei resulta em multa diária que pode chegar a R$ 1.300, já que a agência é reincidente, né? Por cada dia. Ocorrência, hein? Cada ocorrência. Cada ocorrência. Não é 10 pessoas. O problema é o seguinte, no início houve muita dificuldade, as pessoas ficavam bravas, depois todo mundo se educou na lei. Pode ver que hoje os problemas assim de ficar bravo e tal, a gente sai para fora e tal. Agora, não dá para fazer vista grossa, senão, o que acontece? Os vereadores, isso é uma lei municipal, os vereadores cobram um PROCON, aliás, eles me cobram, peraí, você não vai tomar atitude? Agora, não dá para ser na minha cara eu entrar no banco e alguém ficar como se estivesse namorando dentro do banco, sendo que, vai saber, né? Se ele não está lá fazendo alguma coisa errada. Não é todo mundo que faz coisa errada com o celular, né, não, Sérgio? viu? A gente tem que cumprir. Porque a lei tem um capítulo seguinte, se você tem uma necessidade, você pode pedir autorização para um funcionário. Posso usar meu celular, que eu preciso pegar um número de conta? A lei permite isso, o que eu acho justo. Nem todo mundo que usa celular dentro do banco é desonesto. Né? Necessidade. Ô, Sérgio, falando de um outro assunto, que chegou uma pergunta aqui para a gente também, sobre planos de saúde, a gente tem muita coisa para abordar sobre plano de saúde. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa pergunta aqui que veio para a gente. A pessoa foi fazer uma consulta e demorou praticamente, a consulta marcada no plano de saúde, uma consulta particular, demorou praticamente 1 hora para ser atendida. Qual que é o direito desse paciente? Olha, o médico ou a clínica, né, o profissional, a clínica pode ser autuado por má prestação de serviço. Há um limite de tolerância, sabe? Tem um cliente, um paciente que estica um pouquinho mais na conversa, no exame, 15, 20 minutos, mas ficar 1 hora de atraso, se você marcou às 3, não pode ser às 4. Vou lhe dizer, aconteceu isso comigo. O ano passado, antes do meu pai falecer, eu levei ele num médico e o médico demorou 1 hora e pouco de atraso da hora. Não tive dúvida, fui lá e fiz um barraco. Isso é direito, desrespeitou o direito do idoso, respeitou o Código de Defesa do Consumidor. A pessoa tem que reclamar. É que nem uma coisa que está aumentando no PROCON. Você vai no médico, aí ele te pede uns exames, os exames ficam prontos em 5 dias e aí ele te marca um retorno para 40 consulta, dias, né? E você tem que pagar de novo. Isso é uma sacanagem, isso não pode acontecer. Todo mundo que for vítima tem que ir no PROCON para a gente poder processar essas pessoas. Não pode. Porque pelo SUS as pessoas reclamam que atrasam, mas a informação é que existe uma portaria lá que tem um tempo determinado, que eu não lembro agora, para ser atendido, né? Para fazer todos os procedimentos, desde que não seja tão grave. Exatamente. Agora, no plano de saúde, então, tem que ser na hora. Não na hora, mas dentro de um limite de tolerância. Vamos dizer, olha, eu atrasei 20 minutos, meia hora, isso está dentro da normalidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, teve um médico que nós processamos, que demorou 2 horas e meia de atraso para atender uma senhora, e ela reclamou no PROCON. O PROCON instaurou um processo contra esse médico. Esse médico ficou tão bravo que ele entrou com um processo contra o PROCON. Olha só. Porque ele falou que eu estava expondo ele. Peraí, mas tem lei. Ficou bravo comigo? Não, ainda não. Está correndo, porque ele entrou contra a prefeitura e o PROCON, né? Está correndo esse processo. Ele ficou indignado comigo, achando que eu queria inventar lei. Eu não estou inventando lei. É direito do cidadão. 1 hora, 2 horas e meia de atraso. Para com isso, está recebendo. Você não está no SUS, porque no SUS eu não posso fazer nada, Janaína. Mas no particular a gente pode sim. Olha, este mesmo telespectador disse o seguinte, que ele constatou lá na hora da consulta que 2 pessoas haviam sido agendadas para o mesmo horário, inclusive. Pior ainda, já dá para enquadrar em outros artigos do Código de Defesa do Consumidor. Pior, tem que reclamar, tem que denunciar, leva um comprovante. Hoje de manhã, aliás, uma pessoa me passou um e-mail dizendo que foi vítima exatamente disso. É uma senhora, então não deve ser a mesma pessoa. Eu pedi que ela trouxesse os comprovantes para que a gente agisse em defesa dela e punisse o profissional ou a clínica que está fazendo isso. Não pode continuar. O cidadão tem que entender que tem direito. Ela pode acionar o PROCON naquele momento, vocês vão na clínica também, ou é melhor ela levar a papelada? Olha, nesse caso é melhor ela levar os comprovantes que a gente faz os procedimentos, tá? O PROCON, ele comparece na hora como uma coisa emergente, né, de urgência. O caso da mulher que você mostrou, aí não tem como, aí tem que ser naquele instante. Olha, tem a Marli, chegou a pergunta aqui, da Vila Cristina. Ela foi abrir conta no banco, mas tem uma dívida de 10 anos atrás e não deixaram ela abrir essa conta. Eles podem fazer isso? Pode. Aliás, pode entre aspas, tá? Deixa eu deixar claro aqui.
Se ela quiser abrir uma conta salário, ou se ela quiser abrir uma conta poupança, ela pode, mesmo com a dívida. Desde que ela não tenha talão, nenhum limite de crédito, o banco não pode negar. Quando eu falei que o banco pode, é na concessão de crédito, é diferente. E no caso de uma conta salário, se ela precisar devido a um Pode. trabalho, também Tive não um pode caso, negar. Tive um caso, não pode, eu tive um caso semana retrasada, onde uma agência negou, acionou o Procon fez abrir a conta. É direito do cidadão. Você vai receber um cartão e nada mais. Eu preciso dessa conta porque eu preciso receber por ali, ou eu preciso de uma conta poupança. Então, o banco não pode. Se o banco negar para você, reclame, denuncie, porque a gente faz abrir na marra e o banco responde e é multado por isso. Olha, chegou aqui a pergunta da Rosemary também, do Kennedy. Em julho do ano passado, ela passou o seu telefone para uma operadora, que ela cita aqui. Ficou 3 meses com a linha, mas ela não recebia a fatura, então foi cortada. Ficou 1 mês sem telefone, ligou na Anatel, reativaram a linha e não cobraram, zerou a dívida. Agora está, mesmo assim, com restrição por causa dessa operadora. Como se estivesse devendo, está com o nome sujo, o que deve fazer? Olha, o Procon resolve isso facinho para essa telespectadora. Nós temos uma linha direta com qualquer operadora que seja. A gente consegue, num prazo de 5 dias, resolver isso, retirar o nome dela. Tudo, olha, sem cobrar nada, você vai lá, é tudo gratuito, o Procon, tem muitos casos desses, a gente consegue retirar. Agora, se ela pegar um comprovante que ela foi negativada indevidamente, ela pode entrar com processo de danos morais. Viu? Ok, então tá aí a dica, Rosemary. Não vai dar tempo de falar sobre o assunto aí de uma lei que foi aprovada para... que facilita um pouco aí a vida das pessoas que compram casa própria, né, e não recebem. Na semana que vem a gente fala desse assunto, Sérgio. Muito bem, eu só queria encerrar dizendo que ontem nós fizemos uma apreensão de mais 60 quilos de carne. É uma pena que, inclusive, a gente não acompanhou esse trabalho do Procon, né, olha, Sérgio? Então, mas sexta-feira tem mais. A operação continua. Então, nós apreendemos essas carnes, tiramos de circulação, destruímos tudo em benefício do cidadão. Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Grande abraço, eu volto na semana que vem. Olha, a ação imediata fica por aqui, mas não sai da programação, porque vem aí o Direto da Redação com mais notícias para você. Uma ótima tarde.